Fala pessoal do curso de desenho realista, aqui é mais um tutorial de sombreamento, agora cabelo, que é a etapa final de sombreamento de cabelo. Eu vou fazer um sombreamento aqui, é coisa simples, é a mesma técnica praticamente que eu usei para fazer sobrancelha e os detalhezinhos dos lábios. No caso aqui do cabelo não tem muita diferença não, tá aqui traçado o esboço, essas partes mais escuras foram aquelas que eu fiz para onde está a parte mais tensa do cabelo e clareando. Então o que é que eu faço? Novamente, lápis 8B, escureço toda a extensão que está mais escura até um certo limite. E a partir daqui, ó, a gente já tem que ir soltando o traço, tirando a pressão da mão em determinado ponto, soltando o traço, mesma coisa. Nesse caso aqui, eu não faço muita questão de estar preocupado se esse lado de cá vai sair grosso o traço, porque esse aqui é escuro. Então eu pego o traço da base escura e procuro tentar deixar ele mais fino e mais leve no final do traço, ou seja, na saída do traço. Então essa extensão aqui todinha, eu só preciso tirar a pressão no final do traço. É uma maneira mais fácil e simples de você concluir essa parte aqui, sombrear essa parte. Então aqui, ó, que vai entrando mais para essa parte bem preta aqui, que é justamente onde a sombra se forma de uma maneira que já não dá mais para distinguir fios de cabelo. O que é que eu faço? Eu escureço ao máximo. Aí quando tem um certo ponto que já dá para notar que não pode estar tão escuro assim, você vai fazendo novamente. Puxa de novo os traços. Pronto. Mesmo sistema, mesma linha de raciocínio que eu utilizei para lábios, para sobrancelha, esse lado aqui, ó. E vou mostrando depois a referência a vocês, para vocês observarem que eu não fiz nada de demais. Assim, é lógico, sem saber da técnica, a pessoa vai ficar um pouco perdida. Eu confesso a vocês que essa técnica aqui, muita gente tem essa noção e repassa pra gente, mas em geral eu queria fazer da minha maneira, né? Então, de uma maneira que eu achei um pouco mais simples. Eu posso estar até tendo que aprimorar um pouco mais, mas a questão é repassar o conhecimento pouco que eu tenho para o pessoal que tem esse interesse de uma maneira rápida, prática, sem materiais tão, como é que eu posso dizer, não tão exóticos, né? Existem materiais que são um pouco mais caros, e aqui eu não abrangi nenhum material que fosse de valor extremo ou de difícil acesso. Existem algumas papelarias na nossa própria cidade que às vezes não tem, mas a maioria dos materiais você encontra, nem que seja uma versão do mesmo material. É lógico, eu mostrei uma certa qualidade aqui nos lápis, nem sempre você vai encontrar aí na sua cidade, talvez não. Mas você vai encontrar no mínimo o Faber-Castell que você já está acostumado a utilizar e ele é muito bom. Principalmente para você iniciar já com uma qualidade legal, você vai ter uma noção de como trabalhar já com ele sem ter dor de cabeça e já com a técnica já se aprimorando, porque é um lápis muito bom. É lógico, existem lápis que tem mais maciez. Eu gosto de trabalhar com lápis mais macio porque ele facilita, ele acelera o processo, vamos supor, de preenchimento. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Solto o traço lá no final. E aqui, ó, é uma parte intensa. Eu vou escurecer um certo nível aqui, ó. Mas depois eu vou puxando de novo. E eu estou usando ainda o lápis 8B. Porque como eu havia já abrangido aqui com vocês, eu sempre faço o lado mais escuro primeiro. Eu tenho a noção de o quão intenso aquela área vai ser. E o
o quão suave outras áreas irão ficar a partir daquela. Aquilo me serve como, ou melhor, isso aqui me serve como um guia. Então, toda a área do cabelo que for preto intenso, eu já deixo logo pré-organizado. Então, ou seja, eu faço o preenchimento e vou soltando o lápis, para no final eu utilizar as outras gamas de lápis, né? As outras, como é que eu posso dizer, graduações. Então nós temos aqui o lápis 8B, estou dando início ao preenchimento mais escuro, para no final eu sair dosando entre o 4B e o B. Se caso haja necessidade de um lado bem mais claro, eu sempre uso o H. Do H é esfuminho e simplesmente pincel. Então aqui eu estou dando logo ênfase nas partes mais escuras. Vocês podem observar que até agora eu não usei outro lápis a não ser o 8B. E não preenchi o cabelo todo ainda. Eu só peguei áreas que tem tipo traçado escuro. Ou seja, estão realmente totalmente preenchidas. E em certos pontos eu solto a pressão da mão, transformando o traço num traço mais fino, quase sumindo. Aí assim você consegue o efeito de daqui para cá. Ele tá escuro aqui, o efeito de sumindo, né? Aquela coisa ficando levemente clara, reluzindo no final da conta, dando contraste com o resto do desenho. Aqui a mesma coisa. Vai ter um lado que vai estar mais escuro e eu vou fazer a mesma coisa com ele. Eu vou preencher um pedaço desse lado do contorno todinho, é assim. Eu vou logo fazer isso aqui. Soltando o traço, soltando o traço. E sempre no mesmo padrão do cabelo, seguindo o contorno. Então aqui eu preencho aqui dentro, essa parte aqui dá para preencher também. Essa parte aqui todinha até um certo ponto aqui. Esse lápis 8B tá pequeno, cara, mas dá para ter uma noção. Mesma coisa aqui, ó, preenche e solta de novo o traço, vai soltando a pressão e vai subindo, vai subindo. Deixa eu ver agora. E aqui você já vai mudando um pouco a forma do traçado aqui, ó. Vou dando já uma subida diferente, eu já não vou seguindo o mesmo padrão que eu tava, não estou indo reto, eu estou indo já meio curvado, porque quando chegar ali em cima eu vou acompanhar esse lado do cabelo aqui, pode ver, eu já acompanhei. Aqui eu vou fazer preenchido. E aqui eu solto os fios, um por um, fio a fio. O segredo do cabelo sair bem legal é você fazer ele fio a fio. Ou seja, você dá a impressão que você está pintando, mas principalmente em speed, né, que você acelera o vídeo. Mas aqui você simplesmente está soltando o traço e ele está afinando o fio no final. Aqui, fim daqui para lá, sempre afinando o traço no final. Aqui eu já vou seguindo para o lado de cá, esquerdo, já deixando um pouco mais arredondado, para acompanhar esse movimento aqui de circular levemente, né? Vamos lá. Bom,
terminei esse pedaço, eu vou preenchendo de novo aqui. E sempre dando retoque, para ele ficar homogêneo aqui nessa parte, enquanto está intenso aqui nessa parte interna. E vou tirando a pressão da mão de novo. Preencho, seguindo o desenho. E vou tirando a pressão da mão, tirando a pressão da mão para ele deixar a ponta do fio aqui no final do traço ficando um pouco mais suave. A princípio a gente não nota tanta diferença, mas depois de passar um esfuminho, no caso aqui eu gosto de passar pincel nessas partes intensas do cabelo, eu sempre uso pincel, porque ele penetra melhor. O feito eu já expliquei aqui, o grafite, no final das contas ele dá mais destaque para essa região, é lógico. Porque aqui não vai ter uma questão de eu não vou precisar suavizar tanto essa parte aqui. Eu vou mostrar a vocês por quê. Pode observar, partes muito escuras, você pode caprichar no 8B, tá vendo? E tirando a pressão da mão, porque ele já vai deixar boa parte do trabalho já pronto, já preparado já. Quando você vier com os outros lápis, você só vai ficar dando retoque, porque o 8B já fez boa parte do processo. Aqui, antes de tudo, deixa eu trocar aqui, no lugar de lápis, eu vou pegar o boleador, né? Nosso boleador, que eu expliquei já, foi feito com uma caneta vazia. Eu peguei uma Compactor 07, sequei ela. Quem conseguir comprar um boleador, legal. Eu não faço questão, isso aqui me serviu muito bem, porque eu vou ter que passar alguns fios com ele para dar uma espécie de luz, de brilho. E quando eu começar a sombrear, esse pedaço vai ter que ter uns fios reluzentes. Ou seja, eu vou passar o 8B aqui da mesma maneira. Aqui, pode observar, alguns pedaços vão ficar faltando. Então vai ser o efeito que o boleador vai causar. Vamos lá. Final das contas, dá um efeito legal. Esse lado não representa ficar tão intenso. Pode observar que ele já ganhou o V do cabelo, ele já ganhou o balanço, ele ganhou daqui, ó, para cá. Se aqui é intenso, eu puxo e afunilo o traço para lá. E aqui inverso. O que é que eu vou fazer agora? Pincel, minha gente. Onde é que está o pincel? Achei o pincel. Vamos lá. Pronto. Vou fazer o movimento do pincel para já deixar logo ele. Pronto, aqui depois que ele fez o grafite penetrar, pronto, ele atingiu o máximo da homogeneização aqui desse grafite. Você já não fica tão preocupado quando for utilizar o outro. Aqui ele já demonstrou a intensidade máxima que ele já atingiu com esse grafite. Você já vai saber como trabalhar com o outro. Então eu uso o pincel porque ele penetra ao máximo o grafite. Mesma coisa aqui, ó. Essa parte intensa você pode fazer assim mesmo, não precisa ser o mesmo modelo que o fio, não precisa ser a mesma movimentação que o fio, não. Já aqui, quando vai clareando, é bom seguir a movimentação do fio, porque ele vai deixando bem homogêneo essa área. E não tem mistério, é seguir o fio. Nessa parte intensa eu fiz assim normal mesmo. Aí aqui que já vai afunilando, eu já vou no mesmo movimento que o fio do cabelo. Vai dando aquela impressão de que tem vários fios bem destacados um do outro. Aqui ele já deu um cinza legal ali no centro. A gente vai retocar depois com borracha.
Eu tô só aqui para demonstrar a vocês que o cabelo já está, boa parte do processo já em andamento. Você já tem já um fio a fio legal. O que é que eu vou fazer? Se o cabelo for bem escuro, eu dou um contraste com 4B, mas o 4B ele é bem intenso também. O que é que eu faço? Eu utilizo só naquelas partes que vão ficar realmente bem destacadas e ao mesmo tempo não vai ficar tão intensa quanto o 8B, ou seja, vai ter uns detalhes aqui, ó. Estou fazendo pressão no lápis, mas a parte não pode ficar com ponta larga, ele tem que afunilar, tem que ficar suave, a ida e a vinda. É um pouco complicado. Vai ter momentos que o seu traço não vai ficar tão, mas com o tempo a gente pega uma prática. Pronto, aqui mesmo eu estou só dando destaque nessa área aqui porque eu sei que tem uns detalhezinhos do cabelo aqui. Aqui também, subindo, eu sigo o mesmo padrão de sempre que eu fiz com o 8B. Pronto, ele vai dar só um leve destaque do 8B aqui, ó. Tem umas mechazinhas aqui que estão mais intensas, eu sigo tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Aí você vai observar que o cabelo ele vai ganhar movimentação, ele vai ganhar, como é que eu posso dizer, essa sensação de que está ali, ó, que teve o balanço, aqui que teve esse movimento aqui, que tem a luz nesse lado aqui. Você vai ver o realce do brilho aqui também. Estou só dando uma caprichadazinha a mais aqui para dar mais uma detalhada no onde está na região onde ficou o 8B. Em alguns eu estou dando só uns detalhes para completar com lápis B, porque vai ser com ele que eu vou encerrar todo o traçado desse cabelo aqui. Aí o que é que eu vou querer? No final só retoques com borracha, porque o segredo do cabelo é você ter o processo, que é um pouco trabalhoso, de sensação de fio a fio, que realmente você vai traçando devagarinho, fio a fio. Algumas partes mais escuras, outras mais claras. Essa parte aqui eu esqueci de dar uma caprichada mais, que ele é com 8B, mas eu vou fazer com 4, né? Para vocês terem uma noção de que o 4B é um lápis potente. Tá vendo? Tão intenso quanto o 8B. Se você souber usar o lápis 4B, ele é tão intenso quanto o 8B. Mas se você também souber utilizar ele só para dar destaque junto ao 8B, ele vai ser um ótimo aliado. Aqui, ó. Contorno. Sempre afunilando o traço do início ao fim. A pressão que você tem que colocar no seu lápis é quase que nula, né? Assim, o meio do traço pode até estar um pouco mais de pressão, mas as pontas tem que estar finas. Eu não vou mentir a vocês, existem alguns momentos que eu sei que um lado do traço vai ficar um pouco mais grosso, aí eu faço o inverso. Se esse lado ficou um pouco mais largo, o de lá ficou mais fino, eu faço o inverso, sendo que com mais suavidade. Aí ele continua o traço que já estava pronto e a funila do outro lado, né? Como é que eu posso dizer? Uns atalhos, umas técnicas que a gente vai adaptando com o passar do tempo para o nosso desempenho dar uma melhorada. E assim é que foi o caso de qualquer pessoa. Então a intenção aqui é que vocês aprendam a técnica e quanto mais adaptável e quanto mais aprimorado vocês conseguirem
fazê-la ficar, é melhor ainda. Eu prezo isso, eu prezo a continuidade do trabalho, eu prezo que o pessoal consiga aprimorar cada vez mais. A minha intenção não é de guardar conhecimento, e sim de repassar. Na minha cabeça, quando a gente repassa, a gente aprende mais e eterniza, né? Conhecimento eternizado. Ou seja, mais pessoas com noções da técnica. E antigamente não, a gente não tinha essa facilidade com internet, com materiais adversos. Hoje podia até existir, mas nem todo mundo tinha o mesmo conhecimento da existência de alguns materiais. Outros foram sendo aprimorados com o passar dos anos e foram surgindo materiais melhores, outros foram sendo aprimorados e assim vai crescendo o interesse do pessoal que gosta de desenho. Então aqui, vocês estão observando que eu estou agora com o lápis B, perdão a falha aqui agora, eu passei do lápis 4B, que eu fiz os retoques, entre 8 e a parte branca. Agora eu estou usando lápis B, estou completando algumas partes aqui, ó. É o mesmo movimento, traço fio a fio, com alguma intensidade em algumas partes, mas sempre as pontas têm que estarem finas. Aqui, ó, vai ter alguns locais do cabelo que você vai ter que dar um retoque com borracha. Eu vou explicar quando estiver próximo ao finalzinho do trabalho aqui. Então eu pego aqui, ó, dou continuidade ao que eu já tinha pronto aqui do lápis 8. Mesmo esquema, sempre. Em alguns lugares, se você não quiser trabalhar com lápis B, quiser deixar ainda mais claro ainda, você pode pegar o lápis HB e concluir. Você deixa umas áreas sem preencher com lápis B, tipo essa daqui mesmo que eu estou preenchendo, você pode deixar ela sem preencher com ele e usar um lápis HB, fazer o preenchimento, depois que esfumaçar com esfuminho ou com o pincel. Eu vou usar o pincel, eu sempre uso o pincel na maioria das partes quando se trata de cabelo. Existem desenhistas que usam muito mais o esfuminho, outros eles nem esfuminho gostam de utilizar, eles preferem mesclar sempre com o próprio lápis porque acham melhor. Existem explicações diferentes, né, da opinião dos desenhistas, mas eu gosto de fazer sempre com o pincel. Eu percebo que ele dá vida, assim, ele aumenta a vida na questão dos cabelos num desenho realista. Pelo menos para mim é essencial o pincel, o uso dele. Aqui, ó, fio a fio, sempre seguindo o movimento do cabelo. Outro detalhe que eu quero que vocês percebam, quando estiverem fazendo o cabelo, que forem no término, perceber que tem alguma área que está um pouco muito destacada, tipo muito mais escura de um lado do que do outro, pega o lápis intermediário daquela região que você utilizou e faz o complemento do degradê fio a fio novamente, não tem problema, porque aí você vai completar aquela área, porque às vezes você fez, mas ainda faltou um retoque, então não tem problema. Desenho é isso mesmo, a arte é isso mesmo. Fez, não está satisfeito? Vai fazendo, continua, dá retoque. Grafite, se você fez com suavidade, o seu desenho vai ficar bem fácil de retocar. Você vai poder utilizar o seu grafite, não vai ter noção, ou melhor, não vai ter necessidade de borracha, porque até então você está fazendo por etapa. Você fez o mais escuro, mas foi a área que você já vai ter certeza que ali vai ser uma área escura, bem black, por assim dizer. E as outras áreas, tipo intermediário, você usou o lápis 4B, você utilizou o lápis B. Aqui eu estou usando o lápis B.
para fazer os fios soltos. Pode observar. Fio solto, fio solto. Estou fazendo um pouco apressado aqui, porque esse é um vídeo que eu não vejo necessidade de ficar longo, gente. Então eu vou só exemplificar aqui de uma maneira simples, e eu não vejo necessidade dele ficar um vídeo longo. Outras etapas de partes mais difíceis da arte, eu noto que é necessário você ter como é que se diz? Uma visão mais específica ali naquela área. Vamos supor, nariz, sombreamento de olho, não digo tanto sobrancelha, mas a questão assim da parte interna do olho, aqueles detalhes são minúsculos, então eu vejo necessidade do vídeo ser mais longo, porque na verdade é uma fase simples do desenho realista. São partes simples, não estou dizendo que são fáceis, são simples. Você aplicando a técnica da maneira correta, com tranquilidade, paciência, são fases simples. Porém, eu não vou dizer que são fáceis e nem que são rápidas. O problema é esse, você tem que ter muita paciência. Aqui eu vou ter que afunilar esse lado aqui do cabelo. Se ficar deixando a desejar, vocês me perdoem, porque eu estou na posição não tão favorável para mim agora. Eu estou meio que de lado aqui. Pois bem, terminamos. Pode observar. Área escura. 8B, 8, 8, 8. Todas são 8. Intermédio do 8, o 4, até chegar a um certo ponto, só para ele dar um degradê completo com o B. Se a necessidade de muito mais brilho em determinado ponto aqui, eu não completei ainda. Eu posso fechar só até uma certa parte aqui, ó, deixando o centro dele mais brilhoso. Eu estou dando complemento a alguma área aqui, outras eu deixo sem. Ele vai ficar um pouco mais brilhoso e posso dar retoque, e vou dar retoque com borracha. Por quê? Vocês vão ver a vida que dá esse retoque. Isso vai depender muito da arte, do desenho, se ele exige esse retoque com a borracha. Em alguns momentos não se faz necessário. Já em outros desenhos é bom você utilizar, porque onde tem uma intensidade de luz grande, tipo aqui, é mais escuro, que é a parte mais interna, você tem que sombrear de todo jeito. Mas essas áreas aqui são mais claras, você pode deixar sem tanto preenchimento. Eu não fiz com lápis 4B porque essa área vai ser mais clara. Então aqui é só a gente agora concluir, passar novamente o pincel nessas áreas, mesclando o 8B com o 4 e o lápis B. Volto a repetir, eu não vou usar o esfuminho agora. Às vezes eu uso se eu notar que precisa de uma suavidade maior no cabelo, mas em geral o cabelo com o pincel ele já fica show de bola, principalmente porque você faz fio a fio, aí ele já fica suave como é que eu posso explicar? Por início até o fim, por vida, por assim dizer. Ele já fica suave. E você não vai ter necessidade de estar usando esfuminho. Aí o próprio pincel termina de dar acabamento. Como eu já disse, esfuminho e pincel não vai servir para consertar o desenho, e sim para melhorar o que já está em andamento. Ou seja, se o desenho já está na qualidade legal, você não vai ter dor de cabeça. Quando você passar o esfuminho e passar o pincel, ele só vai realçar o que já está pronto. Então é isso. Vamos lá, deixa eu acelerar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aquela pausa só para eu concluir e volto com o uso da borracha. Bem, gente, retornando aqui agora, deixa eu puxar aqui um pouco mais para cá para vocês terem uma noção de como tá, ver
qualidade do cabelo, ver esse traçado de fio. Eu só fiz aquilo que eu indiquei até agora. O que você assistiu foi o que foi feito. Eu usei lápis 8B, 4B para dar uma mesclagem, do 8 para passagem do B, o B para completar, e agora eu vou usar a borracha com aquela pontinha que a gente fez, ó, em diagonal. Deixa eu girar ela aqui, tá vendo? Com a lixa, passei na lixa, né? Até ficar assim. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse bico. E com ela, nós vamos fazer... Eu vou virar um pouco aqui, entendeu? Com licença. A gente vai fazer o que? Traços do mesmo jeito que você faz com o lápis. Traços finos. Na saída e na chegada. É tipo quase que leves pancadinhas com eles. Descendo e subindo, mesmo esquema. Você vai notar, e não é em tudo não, viu? É um lado sim, um lado não. Em algumas áreas, dessa parte você nota que é o brilho. Ou seja, você vai realçar o que já está pronto. Nem se preocupe, já está praticamente pronto. O seu cabelo aqui, o cabelo você fez, mesma coisa aqui, ó. E outra, não precisa inventar o que não existir. Se o lado do cabelo não tem tanto brilho, pode deixar o próprio grafite, ele vai resolver essa área. Aqui, ó, vamos supor. Eu vou passar pouco, porque eu sei que aqui já é brilhoso por vida. Aqui, ó, aqui já tem um destaquezinho. Essa área aqui, onde bate a curva do cabelo. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas eu vou puxar aqui no centro do cabelo. Aqui um traço aqui, outro ali. No meio aqui, ó, porque é onde você nota que ele está curvando o cabelo. Vocês estão compreendendo, né? Eu espero que esteja ficando bem claro essa parte aqui, que a parte mais elevada do cabelo é onde você dá um retoquezinho com a borracha. Não precisa ser um retoque muito intenso, não. O retoque mais intenso fica para a parte mais escura, ou seja, essa, que é onde você já deixou pronto com o 8, o 4B. Quando passa o B, antes de chegar aqui você pode deixar essa parte se preencher, porque quando você passar o próprio pincel, ele já vai fazer o trabalho por você. Agora, não vai fazer um milagre, você já deixou pré-organizada para quando passar o pincel, ele deixar a coisa pronta. A mágica acontece justamente aí. Mesma coisa aqui, ó, traços finos, mesmo processo de utilização do lápis. Afunila o traço, isso, subindo e descendo. Isso aqui é só acabamento, viu, gente? Borracha é daquele acabamento. Eu poderia usar uma caneta em gel? Poderia, mas a caneta em gel ela vai deixar um lado muito branco no cabelo. Aí no lugar dele deixar um toque realista, ao meu ver, ela vai deixar uma coisa meio surreal. Ou seja, do realismo você vai conseguir uma coisa esquisita. Você vai observar que tem algo destacado ali. Num olho, você ganha brilho naquele olhar. No cabelo você vai tirar a graça, porque o grafite tem que estar homogêneo, dando contraste. Se você joga um branco aqui em excesso dessa caneta em gel, você vai ter uma dorzinha de cabeça. Ele vai dar um contraste que você não vai achar tão legal. Pronto, tem algumas partes que você notar que está escura demais, você pode pegar o B e fazendo com um pouquinho mais de pressão, acompanhando o traço, dando uma escurecida. Só para ele acompanhar,
Feito isso a vocês, esse traço aqui eu tô achando um pouco grosso, né? Então eu dou uma escurecida, um pouco mais de pressão no lápis B. E se mesmo assim ele ainda não quiser cooperar, você pega o lápis 4 e completa o que já está pronto. Pode ser que ele dê uma escurecida a mais, mas você cria uma mecha nova no cabelo, dependendo da arte. Volto a dizer isso, né? Você tem que ser de acordo com o que você está vendo. Não inventa o que não tem. Como eu estou exemplificando a maneira de se criar o cabelo, eu posso criar alguma coisinha a mais aqui. Pronto, esse cabelo está pronto. Tem alguns detalhes que eu fiz um pouco diferente do original, mesmo porque essa impressão aqui saiu um pouco avermelhada, eu queria que ela fosse preto e branco para você ter mais noção, mas em si o que eu queria mostrar eu acho que eu consegui, que é brilho, intensidade de profundidade, que é essa parte mais escura, e aqui você nota que ele está ficando em alto relevo até chegar aqui no brilho, mesma coisa aqui, e tudo com a mesma técnica, pressão, solta pressão, pressão, solta pressão. Quando chega aqui, você não pode fazer pressão nem no início nem no fim. É leveza no lápis. É um balançar da mão que você vai ter que ir treinando. Você vai ter que, literalmente, desculpa até a palavra, adestrar a sua mão. Então, gente, eu espero que vocês tenham pego aí a técnica e tenham visto por parte bem detalhada como fazer um cabelo. E dessa maneira, o cabelo que você fizer, um cabelo feminino, um cabelo comprido, vai ser a mesma coisa para um cabelo masculino. Não há diferença, a técnica é essa. Traço intenso na área intensa. Na área que não tem tanta intensidade, você tem que ter leveza na mão. Final do traço fino e o início também. O meio não tem problema, mas na hora que você passar o lápis, você tem que deixar a ponta de leia de cá fina também. Como diria o mestre Charles Lavezo, você tem que deixar, não demonstrar que um lado está mais largo do que o outro, ou seja, você não vai perceber. É como se você estivesse dando pancada e não estivesse conseguindo. Tá vendo aqui? Tá fininho. É como se você estivesse fazendo esse movimento aqui, o lápis só encosta quando chega por aqui, mas na verdade ele veio do início ao fim, dá para pegar o lápis. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido satisfatório aqui essa videoaula. E show de bola. Até mais.